Senhor, obrigado pela tua graça, Yeshua. Estamos em direto em bases de terra. Glória ao Senhor Yeshua, o nosso mestre. Shalom, shalom a todos. Eu vos saúdo este serão no precioso nome de Yeshua de Nazaré. Que o seu nome seja bendito. Estamos em direto este serão e faz já um tempo, e que o nome do Senhor seja bendito. Eu gostaria de partilhar um pensamento que tenho desde há algumas semanas, e o Senhor permite neste serão que eu possa partilhar este pensamento em nome de Yeshua. Senhor, obrigado pela tua graça. O irmão aqui saúda alguns dos irmãos através do chat. Em nome de Yeshua, nós bendizemos o seu nome, bendizemos o nome do Senhor, este serão pela sua fidelidade. Bendizemos o seu nome pela sua graça, em nome de Yeshua, Mashiach. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Em nome de Yeshua, Mashiach. O Senhor é fiel. O Senhor é glorioso. O Senhor é glorioso. Senhor, obrigado pela tua presença, Adonai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai de glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Shalom a todos, em nome de Yeshua. Sejam bem-vindos ao Base da Terra e bendizemos o Senhor por este serão. E faz já um momento em que não fazíamos um direito e estivemos ocupados em repouso também. Houve uma missão que se realizou, uma missão nos dois Congos. Então eu estive nos dois Congos, uma bela missão, e foi verdadeiramente cansativo e desportivo, e voltamos bastante cansados e tomamos também um pequeno tempo de repouso, mas o Senhor guarda-nos apesar dos combates. Apesar de todos os combates que temos, o Senhor nos guarda. Mas Ele faz a sua obra e isso é magnífico. E eu realmente quero bendizer o Senhor neste serão e partilhar convosco. E o Senhor faz-nos muito bem, apesar de todos os combates, Ele faz-nos bem, e somos encorajados em relação à obra que o Senhor está a fazer deste lado também. Que Yahweh seja bendito. Então, eu tinha um pensamento desde algum tempo, desde algumas semanas, e é verdade que não tenho muito o hábito de fazer necessariamente de imediato um direto, de seguida aquilo que o Senhor me pode comunicar, ou um pensamento que posso ter, e às vezes o tempo pode passar, mas queremos verdadeiramente fazer as coisas também levadas pelo Senhor e não cair na armadilha da pregação, e que Elohim nos guarde. Então, a profecia deve ela necessariamente cumprir-se assim que recebemos uma profecia? Será que esta profecia deve ela cumprir-se? Sim, e ao mesmo tempo não. A profecia como aquela que é bíblica, nomeadamente a profecia bíblica, em que há escatologia, sim, isso é claro, nenhum humano poderá mudar as coisas. O regresso do Senhor, esta profecia é verdadeira e irá cumprir-se. As profecias sobre Israel se irão cumprir também. As profecias que dizem respeito ao mundo cumprem-se e se cumprirão. As profecias que dizem respeito à Igreja, à Assembleia, os justos se irão cumprir e cumprem-se. Então, ao nível daquilo que diz respeito ao mundo, as coisas anunciadas que o mundo deve conhecer, deve saber-se que ninguém pode mudar a profecia bíblica. Ninguém tem o poder nem a capacidade de mudar a profecia.
E nisso estamos de acordo. E aqueles que amam a palavra sabem que a palavra do Senhor não pode ser mudada. Que o nome do Senhor seja bendito. Então, a profecia. Então, a profecia que se pode receber de forma individual é sobre isso também que eu gostaria de falar. Porque sabem que hoje há muita manipulação em relação às profecias, há muita manipulação para que um cristão, ou seja, muitos cristãos são seduzidos pelas profecias, é frequentemente uma arma utilizada pelo inimigo para destruir muitos, porque os cristãos estão habituados à profecia. Muitos, o homem mesmo, em geral, o ser humano, quer conhecer o futuro. O ser humano quer descobrir aquilo que o espera. Porque para muitos pagãos, muitas pessoas, eles não sabem aquilo que há por detrás da morte e eles não sabem do que é feito o amanhã. Então, o ser humano tem este desejo, esta necessidade de descobrir, de conhecer o futuro. E, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu espírito, pela tua unção. Obrigado, Adonai. Então, o homem, o ser humano, quer conhecer. E os cristãos também não escapam a isso, porque os cristãos querem também conhecer as coisas. Então, por vezes, o Senhor nos fala, há coisas que o Senhor nos anuncia, coisas que ouvimos da parte do Senhor, e certas coisas que ouvimos podem ser condicionadas. Há condições para viver certas profecias. E eu me recordo ainda de pessoas que há algum tempo pegavam em certas profecias que eu poderia ter dado-lhes dizendo respeito em refém, e tomando-me a mim e alguns irmãos e irmãs em refém. Então, ele me profetizou isto, ele me tinha profetizado aquilo, então não é verdade. Então há muita imaturidade entre muitos cristãos, esquecendo que normalmente uma profecia é dada pelo Senhor. Há também profecias que são dadas por sentimentos, porque queremos ver as pessoas avançar, ou é um domínio que é vago, que é complexo, e há muitos erros, porque frequentemente os cristãos querem profetizar, as pessoas que têm um chamado querem absolutamente, por vezes, tocar no ministério profético. É um ministério que muitos amam, e há no mundo muitos profetas cada vez mais, pessoas que querem nos impressionar, eles querem impressionar-nos com profecias extraordinárias, e outros nos falam da adivinhação, outros falam-nos não sei do quê. Há muitos profetas hoje no mundo, são como Simão o mágico. E eles impressionam os cristãos quando os escutam a profetizar, têm a impressão de que estas pessoas querem fazer crer aos cristãos que Satanás não sabe as coisas. E muitos cristãos são ingênuos, dizendo: sim, é verdadeiramente o Senhor profetiza, avança, com propósitos completamente demoníacos, completamente... Nem sei com qual palavra qualificar para não ser chocante, porque há muita imaturidade, muita loucura entre aqueles que se dizem cristãos hoje. Então têm pessoas que profetizam sobre as pessoas e é preciso primeiro tocá-las e por vezes é preciso tocar-lhes a mão, mas ainda assim, cristãos, abram os vossos olhos. Não vi na Bíblia, está onde, por exemplo, em que Elias pedia às pessoas em primeiro lugar para tocar a sua mão. E há coisas que se fazem que são chocantes. Então, a profecia que recebemos em primeiro lugar, e vamos ver a palavra para falar da profecia, porque estou convencido que Satanás vai utilizar muito este dom para destruir, e ele já o faz. E a profecia, em primeiro lugar, é um dom espiritual, e eu falo do dom. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 12. Senhor, obrigado. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 10.
1 Coríntios, capítulo 12, vou tentar também ler sobre o ecrã ao mesmo tempo, para que os irmãos e irmãs possam também ler comigo. Senhor, obrigado. Vamos mesmo até ver a partir do versículo... A partir do versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons de graça, mas é o mesmo Espírito. E há diversidade também de ministérios, mas é o mesmo Senhor. E há também diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim que opera todas as coisas em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para ser útil. A cada um é dada a manifestação do Espírito para ser útil. Então, não se deve esquecer esta palavra, ser útil. Porque a um é dado, na verdade, pelo meio do Espírito, então pelo Espírito, a palavra de sabedoria, mas a um outro a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, mas a um outro a fé, pelo mesmo Espírito, mas a um outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, mas a um outro, no versículo 10, as operações de milagres, mas a um outro a profecia, mas a um outro o discernimento de espíritos. E irão notar uma coisa aqui, amados, há para ser útil e espírito que vem frequentemente. Então, o dom de profecia, e como todos os dons, e como vários serviços, é, em primeiro lugar, dado para ser útil. E útil a quem? Aos outros, à comunidade, útil à Assembleia, útil para o desenrolar, para o bom funcionamento. Então, é para isso que a profecia é dada, falando aqui do dom de profecia. E vamos ler 1 Coríntios 14, a partir do versículo 3. Obrigado, Santo Espírito, pela autoridade da Tua Palavra, em nome de Yahushua. Irmãos e irmãs, é preciso que nós, os cristãos, vigiemos, porque há muitos sedutores, e mesmo entre aqueles que dizem conhecer e amar a verdade, há muitos sedutores que querem ou controlar através da profecia ou através das profecias que tenham sido dadas, esquecendo que há profecias que são condicionadas. Então vou ler aqui em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 3. Mas quem profetiza, ao contrário, fala aos humanos para a construção, a consolação e a exortação. Então, a Bíblia define a função da profecia. A função da profecia é definida nas Escrituras, e a palavra do Senhor diz que a profecia é libertada para construir. E na palavra construção, irmãos e irmãs, há também a correção, porque quando se constrói, corrige-se. Quando se constrói, edifica-se. E estarão de acordo comigo. Então, quando estamos em construção, a profecia vem para construir. E construir o quê? A fé. Construir o quê? Construir a revelação em nós. Construir a palavra do Senhor em nós, e nós somos construídos pela profecia. Ela nos ilumina, ela nos consola. E consola porquê? Porque nós temos necessidade de ser iluminados acerca de certas situações da nossa vida, de certas feridas que possamos ter, certas interrogações que possamos ter, ou podemos estar perdidos, e a profecia vem para nos consolar, porque ela dá uma direção, ela nos consola porque ela revela uma verdade, ela revela-nos coisas, e a profecia pode revelar algo que não nos agrada, mas que nos é útil, e a profecia nos exorta. Então, a Bíblia diz que a profecia está presente para nos exortar. E nós podemos falar por profecia, nos diz o versículo 6, mesmo ao lado. Mas agora, irmãos, se eu fosse ter convosco, falando em línguas, de que vos serviria? Se não vos falasse por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia. Então, a profecia também nos fala, podem nos falar por profecia. Então, frequentemente, quando alguém vem, e há pessoas que têm uma maneira de profetizar que pode ser muito
Eles não vão dizer assim, diz Yahweh, mas recebem uma palavra e dizem-te de uma forma que tu podes até passar ao lado e era uma profecia. Mas vai-te dizer de uma forma como se ele te falasse em sabedoria, mas é uma profecia. E há irmãos e irmãs que são maduros e que têm uma sabedoria e que quando eles te falam da parte do Senhor por profecia, porque notaram há pouco, porque voltamos a ser útil e em espírito, então é pelo espírito que a profecia é dada. Então o Senhor nos fala. Aleluia. A Assembleia dos Santos reunida entre nós, conectada via internet, mas no Reino Celeste nós brilhamos pelo poder do Pai. Então, e agora nós vimos, graças ao Senhor, na palavra do Senhor, a profecia. E vamos então, irmãos e irmãs, ver também o dom que nós recebemos, a profecia. E, sim, há níveis de profecia, de dons, porque a Bíblia nos fala em Romanos 12:6 que aquele que profetiza segundo a porção de fé que recebeu. Então, quando o Senhor dá um dom de profecia a alguém, isso pode manifestar-se de uma certa maneira, porque há diferentes dons, diferentes operações e dons. Outros podem profetizar de uma forma esporádica e para outros é uma graça entre eles. Para outros, este dom acompanha fortemente o seu serviço. E tem cristãos que dizem, porque me profetizaram, absolutamente, isso quer dizer que eu vou viver aquilo que me profetizaram. Sim e não, porquê? Porque se tu não estás na obediência, tu vais perder aquilo que recebeste. E tu vais perder aquilo que recebeste por profecia. E vejam o conselho que o nosso ancião e irmão mais velho e pai na fé, Paulos, o apóstolo de Machia e Oshua, diz a Timóteo, o seu filho, e estamos em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 14. 1 Timóteo 4, e eu penso que o Senhor aqui vai nos ensinar, vai nos ajudar a compreender algo em nome de Yeshua. Não, o Senhor me disse, profetizaram-me, tu tinhas-me dito isto. Como é que é possível que eu não veja isso? Eu quero absolutamente ver. Mas não, se tu não estás na condição do Senhor, e vejam aqui aquilo que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 14. Obrigado, Santo Espírito. 1 Timóteo 4, 14. Não negligencies. Não negligencies o dom que está em ti e que te foi dado por meio de uma profecia com a imposição das mãos do corpo de anciãos. Não negligencies, e vejam bem, não negligencies o dom que está em ti e que te foi dado por meio de uma profecia com a imposição das mãos. E associamos aqui um gesto físico. Timóteo recebeu a imposição das mãos para que ele receba um dom, mas este dom foi-lhe comunicado através de uma profecia. Mas se ele negligenciasse este dom, o que é que se passaria? Ele iria destruir este dom. E a profecia que ele tinha recebido, e foi profetizado isso, mas não negligencias este dom. Porque se alguém negligencia o dom que recebeu, ele acabaria por perder este dom, ou este dom não se vai manifestar mais. E uma coisa que é simples, às vezes o Senhor pode se servir dos homens que Ele chamou, que Ele ungiu para nos comunicar dons pela imposição das mãos, mas se amanhã nos tornamos rebeldes à palavra do Senhor, nos tornamos rebeldes à verdade, tornamos também rebeldes às pessoas que oraram por nós, que nos comunicaram estes dons, como Paulo lhes podia dizer. Mas, irmãos e irmãs, o que é que acham que se vai passar? Então, a profecia pode libertar uma graça, porque é o Senhor que está por trás da profecia, isso compreendemos.
O Senhor pode tocar alguém, pode libertar uma palavra, recebe tal coisa, ou vês tal coisa, ou o Senhor te dá tal coisa, e recebes a imposição da mão e recebes a coisa, mas não se deve esquecer a negligência. Como aqui Paulo diz a Timóteo, não negligencies este dom. Então há coisas que recebemos efetivamente porque foram profetizadas. Então eu compreendo melhor porque é que Paulo dizia que poderia falar por profecia. E conhecem este versículo que não podemos... que diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Elohim falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia é um dom que deve e que se manifesta sempre sob a inspiração do Espírito, mas hoje muitas pessoas não profetizam segundo o Espírito, mas profetizam segundo a carne, e outros segundo os espíritos de adivinhação. E estes espíritos estão em destaque neste tempo, e se virem na internet só há isso, muitos espíritos de adivinhação que não trazem nem exortação, nem construção, nem consolação da profecia, mas que trazem o espetáculo. Satanás se coloca em destaque, Satanás é como se ele vem e mostra as suas possibilidades demoníacas, e os cristãos aclamam, e dizem avança, e dizem aleluia. E eu compreendo porque é que no final dos tempos o Senhor diz que muitos virão e dirão, não profetizamos nós, a crer que muitos nem sequer sabem por quem profetizam. Então, efetivamente, se não estamos na santificação, vamos perder. E se não estamos nas condições da profecia, porque profetizam-nos coisas que podemos viver, que vamos viver, mas se nós mesmos não temos a vida que vai de acordo com isso, se não agradamos ao Senhor, irmãos, se estamos na rebelião, se estamos na compromissão, se estamos no pecado, mas como é que querem que as profecias que recebemos ou ouvimos se realizem? Não faz sentido. Não faz sentido. E a melhor profecia também que eu gostaria de adicionar graças ao Senhor é a palavra. A palavra é a profecia. A profecia bíblica é em primeiro lugar a palavra, e nós estamos nesta passagem que conhecem todos, em Apocalipse 19:10, que quando João vai cair aos pés do anjo para o adorar, e o anjo lhe diz, não, atenção, que ele era o seu companheiro de serviço e dos seus irmãos, que têm o testemunho de Yehoshua, adora Elohim, porque o testemunho de Yehoshua é o espírito da profecia. Então Yehoshua é primeiramente a profecia, então aí está. Se Yehoshua é o espírito e a profecia, o testemunho de Yehoshua é o espírito da profecia, então é totalmente normal, irmãos e irmãs, que a profecia deva vir daquele que é a profecia, daquele que dá a profecia. E Yehoshua, a sua palavra, o seu testemunho, é o espírito da profecia. Então, antes de procurar uma profecia, sim, tu vais ser um grande apóstolo, um grande profeta, e é isso que os cristãos amam, este tipo de profecias que eles amam, e depois vão cair por terra e rolar por terra, e aí estão contentes. As profecias sobre o chamado, as profecias sobre as coisas que eles vão ter, é isso que os cristãos amam. Mas as profecias, a palavra profética, a luz, viver esta palavra é viver a profecia bíblica. E quanto mais esta palavra é vivida em nós e por nós, a profecia ou as profecias, as promessas que nos foram atribuídas através desta palavra, através do ser que é a profecia ou a palavra, vão cumprir-se. É extraordinário, irmãs e irmãs. E uma irmã me dizia, sim, em missão, sim, irmão, eu encontrei um irmão que me dizia que tu tinhas profetizado tal e tal e coisa sobre ele, e eu me perguntava, mas Senhor, porquê que os cristãos são assim? Uma outra mulher me diz, tu me tinhas profetizado isto, então, mas ela tinha feito todo tipo de asneiras e queria apoiar sobre as profecias que lhe foram dadas. Mas cristãos de hoje em dia, vocês saíram de qual mundo? Vocês não sabem que quando se é recebida uma profecia, o Senhor vigia sobre a sua palavra para a cumprir, mas nós que recebemos a promessa do Senhor,
Se nós não estamos na verdade, então o Senhor vai retirar a sua palavra. Ele vai retirar a sua palavra. Eu gostaria mesmo até de pegar uma passagem, uma história, e vou também a uma outra história em Jeremias, mas vamos em primeiro lugar a 1 Reis, no capítulo 20, um ímpio, 1 Reis 21, a partir do versículo 18, e irão ver alguém a quem o Senhor queria verdadeiramente destruir, e ele vai libertar uma profecia. Mas sim, claro que quando o Senhor fala, Ele nos fala e diz as coisas assim, Ele pode, se nós não somos fiéis. E vejam aqui uma coisa em 1 Reis, no capítulo 21, a partir do versículo 18. No nome do nosso maravilhoso e glorioso Senhor Yahushua Mashiach, que muitos nas nações chamam Jesus Cristo. No versículo 18 até ao fim. Vou começar a leitura aí, mesmo até a partir do versículo 17. Obrigado, Senhor. Versículo 17. Então veio a palavra de Yahweh a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz Yahweh: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz Yahweh. Então uma profecia. Assim diz Yahweh: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos de Yahweh. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou Yahweh, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos de Yahweh, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais Yahweh lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra de Yahweh a Elias, a segunda profecia, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. E vem aqui, o Senhor fala com veemência, com poder e autoridade para destruir Acabe, e Acabe ouve as suas palavras e ele muda a sua atitude. Ele está chocado, ele humilha-se e arrepende-se, e automaticamente Elohim muda a profecia. Vêem como o Senhor é bom e fiel? Então, se ele não tinha mudado de atitude, esse mal iria acontecer enquanto ele estivesse vivo, mas porque ele mudou de atitude, o Senhor também mudou esta palavra, porque ele humilhou-se. E era como eu dizia, a atitude que podemos ter face às profecias que recebemos pode determinar o cumprimento desta profecia. Há pessoas que receberam profecias sobre um chamado. Sim, o Senhor vai te utilizar, o Senhor dá-te tal país, dá-te tal canto, dá-te isto, vai lá e faz isto, mas depois estas pessoas acabam na rebelião, acabam na ingratidão, mas estas profecias jamais se realizarão. Jamais. Jamais. E vejam, uma outra história.
Estamos em Yeshaya, Isaías 38, a partir do versículo 1. Uma outra palavra, uma outra profecia. Yeshua é Mashiach, o vivo, o Pai de Glória, obrigado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz Yahweh, profecia, que saiu: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não viverás mais. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a Yahweh e disse: por favor, Yahweh, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração inteiro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra de Yahweh a Isaías, a segunda profecia, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz Yahweh, o Elohim de David, teu pai. Aqui a profecia mudou. Ela mudou. Não era mais Elohim primeiro, mas Elohim do teu pai David. E ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu liberar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Vem? Então a atitude face à profecia. A atitude. O comportamento. Irmãos, pode ser determinante em relação àquilo que Elohim disse. Sim, profetizaram-me tal coisa, disseram-me tal coisa, sim, mas é preciso permanecer no Senhor, na palavra, na verdade. E se saímos da verdade, irmãos e irmãs, mas creem que o Senhor vai... Não, de todo. Não se dá as coisas santas aos cães. E há uma outra passagem que vou procurar em Jeremias 18, e é muito claro, aí irão compreender em nome de Yeshua a partir do versículo 7. E esta passagem sempre me interpelou desde há anos. Quaisquer que sejam as profecias que ouço sobre a minha vida, mesmo que seja a verdade, jamais me apoio verdadeiramente sobre isso. Sempre me disse: não sejas negligente. Quaisquer que sejam as profecias, continua a temer o Senhor, continua a viver a palavra. Quaisquer que sejam as profecias sobre a vida, tudo o que possas ter ouvido, irmão. E eu ouvi profecias sobre pessoas que hoje não estão mais presentes. E quando penso neles, fico chocado. E porquê? Todas estas belas profecias, todas estas coisas gloriosas que eu ouvi sobre eles, eles estão onde? Irmão, e eu me disse: Senhor, apesar de tudo o que se diz, primeiro é preciso viver a verdadeira profecia, a palavra. No versículo 7, no momento em que eu falar, então Elohim fala aqui contra uma nação, ou seja, uma profecia, e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz Yahweh, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos. Então vem aqui que o Senhor vai... Ou seja, ele tinha dado boas profecias aos filhos de Israel, e ele lhes recorda aqui que se fala o bem para uma nação, que se diz que vai fazer o bem a alguém, a uma nação, porque a nação são as pessoas. Se ele vai fazer o bem a uma nação, é às pessoas que ele vai fazer o bem. Então, se estas pessoas fazem o mal, o Senhor se arrepende daquilo que ele queria fazer. Quanto à nação que o Senhor diz que destrói, se eles voltarem do seu mal, o Senhor se arrepende. Então é preciso compreender que, efetivamente, as coisas que nós recebemos, certas profecias, são condicionais. São condicionadas pela nossa obediência à palavra do Senhor, à nossa vida de santificação. Sem isso não há nada.
E nós vimos o Senhor apagar os seres humanos. Ele os tinha criado e os destruiu. O Senhor em 1 Samuel 15, no versículo 11, ele tinha chamado Shaul e se arrependeu de ter chamado Shaul. Arrependo-me de ter estabelecido Shaul, pois ele se afastou de mim. Vem. Então Shaul anulou os desígnios de Elohim para ele, para a sua realeza. Os filhos de Israel, em Êxodo 32, igual, eles fizeram um bezerro e eles foram mortos, ainda que houvesse tantas profecias que foram dadas, mas aqueles que saíram do Egito estão onde hoje? Eles viram a glória, o mar separar-se em dois. Eles viram o Senhor fazer grandes coisas, irmãos e irmãs, sobre 1 milhão ou não sei quantas centenas de milhares daqueles que tinham ouvido a profecia, que tinham visto Elohim libertar os filhos de Israel. Duas pessoas, duas testemunhas desta geração, deste tempo, apenas entraram. Os outros morreram no deserto. Não havia mais ninguém para contar isso. Não havia mais ninguém. À parte Yehoshua, filho de Nun, e Caleb. Foi tudo. Ainda que era para eles que o Senhor tinha partido. Então a atitude de um cristão também determina aquilo que Elohim quer fazer. Não desprezem as profecias, é verdade. Não devemos desprezar as profecias, mas, como nos diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5:20, é preciso compreender também que as profecias que recebemos, irmãos e irmãs, estão ligadas. E eu posso testemunhar de uma coisa, que enquanto que uma pessoa que recebeu profecias da parte do Senhor estiver na imaturidade, ela não verá aquilo que o Senhor lhe prometeu, e eu sei daquilo que falo. E um dia o Senhor me disse: eu não dou ou confio visões a imaturos. E aqui eu pego o meu próprio exemplo. Levou-me tempo para resolver muitas coisas. O tempo para ser quebrado pelo Senhor, o tempo para mudar de maneira de ver as coisas. E o Senhor começou a fazer outras coisas comigo que eu nem sequer conhecia. Mas eu compreendi também uma coisa, que há coisas que o Senhor vai cumprir contigo apenas quando tu estiveres morto. Sim. Há coisas que iremos ver apenas quando o Espírito tiver matado o nosso eu. Quanto mais a carne baixar, mais a presença e as coisas do Senhor se vão manifestar. Porque pode haver um perigo, irmãos e irmãs. E queremos recordar aos cristãos, em nome de Yehoshua, nosso amado Pai, que não se deve negligenciar as profecias, é verdade, não se deve desprezá-las, mas também não se deve dizer-se, como aqueles que falam da supergraça, mas tinham profetizado sobre mim, e depois fazem não importa o quê, e vão induzir os irmãos e irmãs em erro, e começam a ensinar coisas que não dão glória ao Senhor, e começam a ter comportamentos e atitudes que não honram o reino celeste, e vão dizer-se: profetizaram sobre mim e tudo isso. É terrível. Então é preciso que, quando ouvem uma profecia, mesmo às vezes quando ouvem uma profecia, ela deve também fazer eco àquilo que o Senhor nos disse. Há profecias que vêm confirmar aquilo que o Senhor nos diz no Espírito. E o Senhor nos encoraja e fortifica em nome de Yehoshua. É muito, muito importante de compreender isso. E fiquei de facto convencido a partilhar esta mensagem quando discutia também com uma irmã que me contava as histórias de como os irmãos e irmãs podem ser tomados como reféns, pessoas que utilizam as profecias que foram dadas para se fazer valer ou para condenar, ou outros ainda que querem seduzir os filhos do Senhor pela sua vida de pecado, a sua vida de mentira e de maldade, e dizendo: profetizaram sobre mim. Então há muitas coisas. E os cristãos que não estão bem ancorados frequentemente se deixam enganar. E tal, escuta a profecia e fazem escutar as profecias e mostram os vídeos e fazem escutar também os áudios, e é escandaloso. Ainda que é preciso ter a maturidade. É preciso ter a maturidade.
Glória ao Senhor. Em todo caso, queria verdadeiramente partilhar este pensamento desde há 3 semanas, mais ou menos, mas o tempo por vezes nos falta. E às vezes o Senhor também não permite, pelas ocupações. E a profecia deve ela cumprir-se. A profecia bíblica, sim. As profecias que dizem respeito às nações de Israel, sim. Mas as profecias que dizem respeito aos homens, algumas são condicionadas pela nossa obediência ao Senhor. Então, tu és obediente, o Senhor vai-te abrir as portas. Tu és obediente, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse. E não nos devemos deixar manipular pelos falsos profetas que querem manipular os cristãos. Há muitas pessoas que nos frequentam, que nos querem manipular pelas profecias e tudo isso, que querem entrar nas nossas casas para nos agarrar com profecias. E isso é bruxaria. Profecias que quando não tens a paz... E profecias que vêm para elevar, sim, irmão, tens um grande chamado, há um grande ministério sobre a tua vida. Eu não amo isso. Para mim isso é sedução. Não amem isso, cristãos. Não amem as profecias que vos elevam. Uma vez está bem, mas, irmãos, não queremos. Queremos profecias que nos façam olhar o céu, que também por vezes nos repreendam para que possamos caminhar direito. Por vezes nas profecias repreendem-te e dizes obrigado, Senhor, pelo menos repreenderam-me, porque no céu ninguém deve perder o céu. Eu gosto bastante das profecias em que me repreendem e que me interpelam, em que digo, Senhor, verdadeiramente guarda-me. Alguém que não caminha na verdade, é preciso separar-se. Não se deve estar nos sentimentos porque, sim, eu amo, conheço há muito tempo e tudo isso. Ainda que há pessoas que praticam o pecado, que vivem no pecado, que colocam atos que magoam o coração do Senhor, se arrependem, glória ao Senhor, mas se há justificação e tudo isso, deve separar-se. Irmãos, nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, mesmo quando formos arrebatados, ainda que estejamos em grupo, cada um irá partir pela sua própria conta, não nos devemos sacrificar por causa das pessoas. Aleluia. Glória ao Senhor e a Oxo. E nós estamos aqui, e obrigado pelas vossas orações, e queremos bendizer o Senhor pela obra que Ele faz.